Bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica do dia 30 de abril. Juízes, capítulos 11 e 12, Salmo 101, Provérbios, capítulo 14, versículos 13 e 14. E hoje começaremos o Evangelho de João, a partir do capítulo 1, versículo 1 a 28. E a música é A Bênção do Pai. E comecemos logo, sem delonga, aqui em Juízes, capítulo 11. Vamos lá. Senhor Jesus, Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: Venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: O que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: É porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz, depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom. Israel lhe disse: Por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus,
que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E você pretende ser dono desta terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que temos seu Deus lhe dá? Assim nós possuiremos o território de todos os que o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, por que vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e, passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor? Faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que ele fez segundo o voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel as filhas de Israel saíram por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Ó Senhor Jesus! E nas cidades estão sendo edificados, como única expressão e habitação do Deus vivo. Vós que em Cristo fostes santificados, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que
na cruz fez-nos que é a nossa paz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Cristo que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Capítulo 12 de Juízes, perdão pela demora. O app no qual eu estava fazendo a leitura fechou completamente, não quis abrir. Tive que buscar outro e por isso demorou. Vamos lá, em nome de Jesus, capítulo 12 de Juízes. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, e, quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade diziam: quero passar. Os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibsã, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibsã deu as suas filhas em casamento a homem de fora e, de fora, trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos, então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibsã veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Senhor Jesus, amém. Irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a filiação. Amém. Agora leiamos o Salmo 101. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal.
Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Ó Senhor Jesus! E nas cidades estão sendo edificados, como única expressão e habitação do Deus vivo. Vós que em Cristo fostes santificados, graça a vós outros e paz. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Provérbios 14, 13 e 14. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, Cristo que tem nos abençoado com toda... Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 28. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe: então diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Essa é a porção para esse dia.
Jesus é o Senhor. Amém. Bom dia a todos. Todos os irmãos, o corpo de Cristo, que nas cidades estão sendo edificados, como única expressão e habitação do Deus vivo. Vós que em Cristo fostes santificados, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que na cruz fez-nos um, e é a nossa paz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, e Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esta é a bênção do Pai, escolha e predestinação. Esta é a bênção do Pai. Todos os irmãos, o corpo de Cristo, que nas cidades estão sendo edificados, como única expressão e habitação do Deus vivo. Vós que em Cristo fostes santificados, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor